Sejam todos bem-vindos e eu tô muito feliz hoje por dois motivos. Primeiro, pela gente estar retomando esse projeto lindo que é o ShimaCast, onde a gente quer gerar muito conteúdo de valor para todos vocês. E o segundo motivo, mais especial ainda, é com quem tá com a gente. Eu vou ler a biografia dela porque é longa e eu ainda vou resumir, só para vocês terem noção. Quem tá com a gente hoje, além de ser uma grande cliente nossa aqui da nossa agência, também é uma grande amiga. Ela é a Michelle Modelski, CEO do Grupo In, que é um hub de soluções contábeis, e eu vou dizer para vocês, se vocês ainda não conhecem ela ou o hub, pelo amor de Deus, pesquisem muito que vocês vão ver muitas notícias sobre eles. Ela é pós-graduada em Finanças e Gestão Tributária para empresas e serviços, trabalha no associativismo, enfim, ela é mãe do Lipe, esposa do Joel, mãe do Arthur, e eu resumi muito aqui a biografia dela e eu quero desejar boas-vindas para ela. Seja muito bem-vinda, Michelle, ao nosso ShimaCast. Nosso chimarrão já tá na mão e o papo vai fluir agora para todos vocês. E vamos lá, Mi! Obrigada, Cris. Obrigada aí pela oportunidade, pelo convite. Estou muito demais. feliz em estar aqui com vocês, principalmente nesse momento de retomada, né? Verdade, feliz demais. E a gente tava conversando, quem que a gente vai convidar para o nosso retorno, né? Quem que a gente vai convidar para esse próximo episódio, esse novo momento? E foi unânime, né? Eu, o Peter e a galera do time, cara, vamos chamar a Michelle. Porque a gente tem uma história muito legal com o Grupo In, né? A forma com que a gente se conheceu já foi legal, né? Sim. Com a guirlanda no meio da Flores da Cunha, com o nome parecido. Isso onde eu vou conto, né? E a gente participou de toda a jornada de transição da marca. E hoje nesse prédio lindo, com toda essa história que vocês estão trilhando. E isso nos enche de orgulho de tu ter escolhido a gente para fazer parte. A gente tá caminhando junto. E o assunto de hoje que eu quero conversar contigo, tu quer falar mais alguma coisa? Quer te apresentar? Eu esqueci alguma coisa importante? Não, já falou tudo, me apresentou. Eu tô curiosa porque eu não sei nada do que tu vai me perguntar. É tudo, surpresa. Coisa boa, coisa boa. O tema de hoje é cultura nas empresas. Boa. Por que é isso? Porque eu tenho conversado com diversos empresários e a dor é sempre a mesma. Como que eu desenvolvo uma cultura sólida dentro da minha empresa para engajar meu time, para que a gente consiga desenvolver uma empresa consolidada, que tenha espaço para os colaboradores. E essa é uma dificuldade minha como empresário também. Eu também penso em como que eu posso engajar o meu time, como que eu posso ajudá-los a desenvolver um melhor trabalho para que isso reflita no meu cliente. E eu já queria começar assim, fazendo uma pergunta, né? Que a rede social, o YouTube, ele é a rede social do como, né? Então, como que a gente pode desenvolver uma cultura dentro de uma empresa, né? Assim como um hub de soluções que nem é o de vocês, numa empresa uma empresa menor como a nossa, como que a gente pode começar a pensar para desenvolver essa cultura? Sim. Tem bastante assunto então, né, para falar. Acho que o primeiro ponto, assim, quando se fala em cultura, eu gosto sempre de trazer à tona, quando o empresário está na dúvida de como começar ou por onde começar, pensa na empresa que tu gostaria de trabalhar, né? Qual é o tipo de empresa que tu gostaria de ter e que tu gostaria de atrair pessoas que tenham o mesmo fit que tu tem, né? E para essa empresa, e que ela seja a melhor empresa para se trabalhar. A partir daí, tu consegue agregar pessoas que pensam como tu, que agem como tu, que a gente consegue ter afinidades e principalmente que elas comunguem dos mesmos valores que a gente. Legal. Então, quando eu pensei em empreender, era esse o meu pensamento, né? Pegar todas as experiências que eu tive, tirar tudo aquilo que eu não gostei, tudo aquilo que não foi legal pra mim, tudo aquilo que eu criticava nos meus chefes, né, nos meus líderes, e como fazer diferente. Porque eu acho que a gente precisa, ao longo da vida e em todas as áreas da vida da gente, quebrar ciclos. Boa. Então, se a gente segue repetindo aquilo que a gente viveu nos ambientes pelos quais a gente passou, aí vai seguir repetindo, né? Então, quando a gente quebra isso, é o momento de colocar a tua cara, o teu jeito. E a cultura, ela vem do líder, né? Eu tenho uma palestra sobre cultura forte, onde eu linko com a simbologia, né, da religião. Então, quando a gente pensa na religião, ela tem seja ela qual for, ela tem um líder. Sim. É alguém que morreu por aquilo, por aquele propósito. É alguém que se doou, se dedicou
por aquele propósito. Verdade. Então a gente começa a partir daí a pensar em como, né, desenvolver essa cultura dentro da empresa. Que legal. E falando disso, eu acho muito bacana dentro das organizações, assim, e principalmente eu vejo isso no Grupo Win, que vocês sempre dão voz ao time, né? Então, tá toda hora fazendo algo para motivar o time, e é a apresentação de resultado, e a reunião com os líderes. E tu trouxe um ponto que é bem importante para mim, que foi uma das coisas que quando eu decidi empreender também, eu disse assim, cara, eu não quero repetir algumas coisas que aconteceram. Eu falei assim, e até a galera brinca comigo assim e fica se arriando, né? Que eu falo assim, cara, eu sempre disse que ia criar uma empresa que tivesse um ambiente gostoso, né? Só que quando a gente vem por dia a dia, né, de gestão, a gente percebe que nem sempre a gente consegue, né, lidar, porque a gente lida com pessoas, né, lideranças e pessoas. E como que tu vê isso, assim, como que tu consegue manter acesa essa chama, tanto em ti, porque eu me vejo hoje um pouco desses meus líderes, né? Tipo assim, eu fico vendo no dia a dia algumas dificuldades que eu digo assim, por que ele não toma tal decisão, né? Por que ele não faz... o cara vive em reunião, né? Aí às vezes eu brinco com o pessoal que, gente, tem semanas que eu saio de uma reunião, vou para outra. Aí pego o carro, vou visitar um cliente, volto, reunião. Como que tu consegue manter um equilíbrio daquilo que tu quer pro negócio, aquilo que... mas sem também voltar lá naquele ponto, dizer assim, cara, isso aqui eu não acho legal. Como que esse equilíbrio a gente consegue assim? Eu acho que é muito de ser verdadeiro, sabe? Tem que ser leve. Para mim, o primeiro passo de implementar uma cultura tem que ser leve, porque se tu vai ficar no cangote do cara, se tu vai ficar no pé da pessoa, acabou, já não deu certo. Né? Então eu parto sempre desse princípio, se não for leve não tá legal, mas aí o dia a dia a gente também tem responsabilidades, a gente tem que cobrar, a gente tem que acompanhar e liderar, isso faz parte da liderança, né? Então acho que primeiro a empresa também tem que entender que apesar de ser um ambiente legal, gostoso, como tu falou, é uma empresa. Sim. E é uma empresa, vive de resultados. Boa. Então é saber que um ambiente bom, um ambiente propício, ele favorece os resultados. Que legal. É através deste ambiente que a gente vai atingir os resultados. E aí a liderança ela tem que estar muito alinhada com esse propósito da empresa, né? Que vai ser de construir esse ambiente de forma leve, de forma tranquila, mas que também as pessoas entendam, faça as pessoas entenderem lá na ponta de que tem as suas responsabilidades. Então isso vai muito de empresa para empresa. Na minha, eu não vou cobrar pelo tempo que a pessoa está ali à disposição, né, as 8 horas diárias. Eu vou cobrar por entregas. Boa. Então não me importa se ela tá em casa, se ela tá lá dentro, se ela tá cumpriu o ponto dela, não me importa. Mas quando a demanda precisa ser entregue, sim, aquilo tem que estar pronto. Porque isso está tudo alinhado com o resultado, né? Tudo vai gerar um resultado positivo ou não, né? Exato. Então, também, voltando no romper ciclos, é muito isso. A gente vem de uma cultura onde o patrão era o ruim da história, o empregado era refém. Exato. E sim, por muito tempo foi essa leitura, né? E isso acontece ainda nos dias de hoje, mas a gente precisa romper com isso. Então, quando eu me propus a ser uma empresária, isso tinha que ser diferente para mim. Eu não queria esse ambiente de cobrança, esse ambiente hostil. Tinha que ser um ambiente de respeito, tinha que ser um ambiente leve. Então a gente parte disso para construir todo o resto. Ah, que legal. E isso também tem muito a ver até com a parte que foi uma das próximas perguntas que eu ia entrar, que o quanto uma cultura forte ela retém talentos, né? Ela melhora os relacionamentos, o engajamento dos colaboradores com isso, né? E como que vocês conseguem manter essa chama da cultura acesa sempre? Quais são os rituais que hoje o Grupo Win desenvolve dentro, assim, do cuidado do dia a dia, reuniões? Quais são os rituais, assim, que tu poderia dar de conselho para uma empresa que quer começar? Tudo comunica, né, Cris? Então, mesmo que tu não queira comunicar, tu está comunicando. Sim. Então, a empresa ela tem que ter uma agora me embolei aqui tranquilo. Tem que ser linear, né? Então toda a conduta da empresa tem que estar adequada com aquilo que tu quer comunicar.
Então, desde o momento que a pessoa entra na porta da tua empresa, tu já está comunicando. Antes dela entrar, tu já está comunicando. E isso se reflete também no dia a dia do funcionário. Então, a gente não tem nada separado, né? Como eu mexo, o papel higiênico do cliente é o mesmo do funcionário. E tem empresas que isso é diferente. O copo de servir um é diferente do copo de servir o outro. Isso comunica também. Verdade. Né? Então, se eu quero tratar as pessoas bem e tratar de forma igualitária, tem que ser tudo igual. Tanto para o meu cliente, tratar bem o meu cliente externo, quanto o meu cliente interno, que é o meu funcionário. Boa. Então, os rituais, eles fazem parte, assim como na religião. Sim. Né? Que nós vamos ter a missa, nós vamos ter o culto, nós vamos ter a Bíblia, nós vamos ter a pregação, vai ter uma cruz. Tudo isso está comunicando naquele ambiente e se a gente trouxer isso para dentro da empresa, vai ter a forma como a gente recepciona, a forma como a gente serve o café, a forma como a gente entrega o kit de boas-vindas tanto para o funcionário quanto para o meu cliente. E a gente vai seguindo todo um ritual desde do primeiro dia que o funcionário entra até a saída dele, com uma entrevista de desligamento para entender o porquê que ele está saindo, entendendo o que a gente pode melhorar também, porque não acertamos sempre, né? Sim. Então acho que isso é importante a gente colocar. E dentro desses rituais a gente vai trazendo pessoas que também se identificam com aqueles rituais. Legal. E aí também, como uma religião, nós temos os símbolos, né? Então tu vai ter o crucifixo, tu vai ter a cruz, como eu falei. Dentro da empresa a gente tem também várias coisas que, no nosso caso, nos identificamos com o foguete, né? Somos um foguete. Então tudo vai ter o nosso foguetinho. Vai estar lá nas nossas redes sociais, vai estar nas legendas, vai estar no nosso grupo de WhatsApp. Sempre que alguém comemora alguma coisa, um foguetinho. Eu tenho até um foguetinho com a minha cara. A gente tem o cubo mágico, né, que também nos representa. Então a pessoa tem que olhar aquele objeto e remeter ao ambiente da empresa ou à própria empresa. Então tudo isso vai comunicando e vai trazendo pessoas que se identificam com aquilo ali, com aqueles rituais. Que demais. Fora reuniões, fora toda a parte do RH interno que a gente utiliza e que vai... A gente tem momentos, né, com o pessoal para falar só sobre cultura. Que legal. E a cultura parte do dono, como eu disse. Então, quem fala sobre cultura sou eu. Eu não posso delegar isso para alguém, não terceirizo isso para ninguém. Ela parte de mim. Eu é que falo sobre cultura, eu que propago a cultura, eu que estou sempre trazendo. Se eu vejo que está indo por ali, vamos trazer de volta, porque não é assim que a gente se comporta, não é assim que a gente atua. E a gente vai trazendo. Sempre que alguém desvirtua, volta, né? Que legal. E é a gente que é o guardião, né, da cultura. Uma coisa que eu penso muito, assim, e até eu e o Peter, né, que a gente tá desenhando todo um modelo de gestão aqui nosso, de processo, acompanhamento, algumas coisas. A gente estava conversando esses dias e desenhando um mapa de como que a gente vai avançar daqui para frente, né? Porque a grande dor do negócio é que, e eu falo muito do meu, assim, porque é o que eu vivo, né? A agência de marketing, ela tem uma tendência a ter um crescimento muito rápido. Então, a agência, em 6 anos que a gente está, ela cresceu muito rápido, né? Só que aí, com isso, eu saí do operacional e fui para a gestão. Só que a gente sentiu a dor do processo. A gente está sentindo agora uma dor de cultura, porque a gente tem uma cultura muito forte, a gente se posiciona como uma agência cristã, mas a gente tem isso muito enraizado aqui dentro. E a gente está pensando assim, como que a gente comunica isso para fora? Não botar o peixinho ali nas publicações, né, para dizer que a gente é cristão, não isso. Mas as nossas atitudes comunicarem para fora o que nós somos aqui dentro. Porque as pessoas que passam aqui, elas falam, aqui tem algo diferente, aqui tem algo legal, vocês fazem as coisas de uma forma diferente. E a gente pensa, como que a gente desenha isso? Como que a gente consegue colocar isso numa embalagem para mostrar para as pessoas o quão a gente está se dedicando para cada projeto, o quão a gente se dedica para cada cliente e aquilo que a gente tem como nossos valores, as nossas verdades, né? E pensando nisso, eu me desafio todos os dias a manter esse engajamento. E isso veio muito com o que tu falou, né? O dono, ele carrega a cultura, né?
E como é que tu vê hoje, assim, o papel do líder agora, falando de liderança? Porque eu, antes de empreender, eu vi, assim, o pessoal comentava muito, a liderança é um caminho meio solitário, né? Às vezes tu não vai ser compreendido, já começa pela nossa família, né? Eu lembro que logo que eu comecei a empreender, eu troquei de carro, isso me marcou. Eu cheguei na casa da minha mãe com um carro novo e ela falou assim, como é que tu comprou o carro, você não tá trabalhando? E eu já tava lá, ó, morto de trabalhar, né? Ela, mas você não tá trabalhando. Eu, mãe, calma, eu trabalho com digital. Já se preocupou, né? Já se preocupou. Da onde que tu tirou esse carro? Não, e até há pouco tempo tu perguntava assim, o Cris trabalha com o quê? Olha, ele trabalha com computação, né? Daí não sabia explicar, porque era uma coisa nova. A gente avançou muito na pandemia. Mas até então a galera não sabia. Mas e como que... Porque assim, as tuas lideranças têm a Michelle para recorrer, né? Tipo assim, Michelle, eu tô com dificuldade com o colaborador tal, a gente está enfrentando isso, como é que a Michelle se blinda e onde que a Michelle busca? Quais são as fontes que a Michelle busca? A gente chora no cantinho, a gente chora no cantinho, né, no travesseiro. Tomando um banho. A gente reza. Mas sim, a liderança ela é solitária. A gente percebe assim essa mudança quando a gente vai subindo, né, de nível. E é super natural, é do jogo. Eu falava isso com uma liderada nova agora, né, que foi recém-promovida. E ela chegou e disse, nossa, é muito louco, né? Eu almoçava com todo mundo, no outro dia só tinha 2 almoçando comigo. Sim, porque, né, tu não é mais igual aos outros, né? Loucura, né? Então tu começa ali, as pessoas têm que se identificar contigo. E aí a gente vai percorrendo esse caminho meio sozinha, assim. Eu me alimento de muitas fontes. Acho que a principal delas é a minha fé, né? E sempre busco ali o meu momento de introspecção e de acomodar as minhas ideias. Esse eu acho que é um primeiro ponto. O segundo é o meu parceiro, né, meu marido. Então é com ele que eu divido as dores e angústias e também as alegrias. Então ele é um super conselheiro meu, que me apoiou sempre desde o início, né? Que massa. E acho que a gente também se cercar de pessoas que vibram contigo faz total diferença, né? A minha família é uma família que vibra comigo as minhas conquistas e isso me gera uma satisfação e um orgulho, assim, tremendo, né? E aí tô falando de pai, tô falando de mãe, né? Que já não tenho mais a minha mãe, mas meus irmãos, enfim, e fora meus filhos, né? Então acho que família, fé, família é o primeiro alimento ali pra mim, né? Como líder. Depois vem minha sócia, que é com quem a gente, né? Eu tenho uma sócia, então também dividimos ali os nossos problemas e as nossas questões. Fora isso, eu gosto muito, assim, de assistir documentários de empresários. Eu gosto muito de ler sobre liderança, desde o momento, e sobre gestão também. Então, desde o primeiro momento que eu saí do operacional, foi onde eu fui buscar, né, informação. Porque não sou uma administradora por formação, né? Sou contadora. Sim. Então, isso também me faltou, né? Por um lado. Então, tenho uma bagagem muito técnica. Então, fui buscar conhecimento também nessa área. E aí, com base nisso, tu vai evoluindo, né? Vai buscando, vai aplicando. Então, vai lá, busca e aplica. Deu certo? Ok, seguimos aqui. Não deu? Descarta e recalcula a rota. É assim, né? Não e tem... é exatamente assim. Eu vejo que... eu me lembro que teve uma época, acho que foi no nosso 3º ano de vida, assim, da empresa. Eu me lembro que nós já tínhamos mudado para nossa sede, que até foi a nossa sede anterior. E aí eu me lembro que eu tava ali com 3, 4 pessoas trabalhando com a gente e eu disse assim, cara, eu conheço de marketing, eu conheço sobre anúncios, enfim, toda essa parte de tráfego pago, toda a parte que a gente trabalha. Eu assim, mas eu não sou bom com pessoas. Por mais que eu sou esse cara queridão, assim, de estar brincando, mas agora eu preciso assumir um papel diferente. Porque acontece, eu chego brincando, eu sou um cara brincalhão, então eu chego, só que daí quando eu precisar fazer uma cobrança, para, Cris. Sabe aquela coisa? Mas nós estávamos fazendo churrasco ontem, agora tá tentando me dar um... Eu disse assim, cara, como é que eu vou equilibrar
mostrar pra minha galera que eu sou um líder sem ser aquela coisa engessada, aquele que o cara entra na sala, fica todo mundo em silêncio. Sim, já assim, que é uma coisa duro, né? Duro, fica, né? Eu me lembro que eu já trabalhei em empresa, cara, quando o gestor entrava é porque deu um BO grande, assim, né? Ele nem aparecia, mas quando ele aparecia, era o mestre dos magos, né? E eu assim, cara, como é que eu posso equilibrar entre ter um papel de gestão mesmo, de entenderem que aquilo mudou, mas sem ser aquela coisa engessada. Como é que tu fez, assim, lá quando iniciou a Inovare, né, que hoje é o Grupo IN? Como que vocês conseguiram equilibrar isso, assim, ou tu já sempre teve uma linha de gestora sem manter um relacionamento mais próximo do time, assim? Não, a gente nunca começa com posicionamento de gestor, né? A gente começa com posicionamento de mãe, de pai, né? Verdade. De amigo. Verdade. E é cortando na carne, sabe, Cris? A gente não tem muita receita, assim, de bolo pronta. No início é normal, a empresa é muito pequena, tu tem todo mundo ali muito próximo de ti, né? E geralmente o empreendedor abre a empresa com quem? O amigo, o melhor amigo, a irmã, o irmão, o tio, Exatamente. O cunhado, né? Exato, a gente busca os nossos, é natural. E aquilo começa a se misturar. Então, pra mim foi difícil, porque eu também sou muito da galera, sim, né? E quando eu percebi, eu já estava muito envolvida, né? E aí, para tomar as decisões difíceis... Complexo. Era muito complexo. Eu sofria demais, né? Então, isso me fazia mal, começou a me fazer mal. E eu não conseguia priorizar as questões da empresa, que era o que, de fato, tinha que se sobressair, né? Então, quando eu comecei a estudar sobre gestão e entender um pouco mais, eu vi que ali eu precisava me posicionar, né? A partir dali, eu precisava de um posicionamento diferente. A empresária Michele precisava vir e deixar a Michele amiga de lado, né? E isso foi comunicado. Então, eu não fiz isso, dormi um dia, acordei no outro dia, dormi a Rutinha e acordei a Raquel no outro dia, e agora eu me senti super velha. Entregamos. Entreguei a minha idade agora. Essa aqui que é o pior que eu lembro. Mulheres de Areia. O da Lua, agora ficou ruim, eu me lembrei. Então, não foi assim, né? Não pode ser assim, porque as pessoas, tu impacta demais. Então, ou vem aquela história, a Michele mudou, agora a Michele mudou. Que é o que a gente acabou ouvindo muito na trajetória, né? E que bom que a gente muda, né? Sim, a gente muda. O tempo passa e a gente é obrigado, né? Eu posso mudar de opinião e faço muito essa reflexão, né? Então, a gente precisa mudar ao longo do tempo, porque as coisas mudam, o cenário muda. Sim. Então, quando eu tava saindo com a galera pra fazer o happy hour na sexta-feira, eu tava... indo na casa no aniversário da pessoa, daí eu tava indo tomar chá da tarde. Sim. E aí eu pensei, se eu preciso ter um distanciamento da Michele pessoal pra Michele chefe, né? Sim. Mas eu não queria que isso fosse da forma como era lá nos trabalhos pelo qual eu passei. Então, eu estabeleci esse distanciamento, né? Eu comuniquei que seria assim e o porquê disso. E aí as pessoas começam a te entender, né? Então, claro, tem gente que não gosta, ok, é do jogo também. Mas a partir dali eu deixei de participar de muitas questões pessoais, até para me blindar, né? E de trazer também essas pessoas para o meu universo pessoal, familiar, inclusive, porque eram meus funcionários, né? E isso não significa que eu não gostasse deles, isso não significa que eu iria tratá-los mal a partir dali. Sim. Não, muito pelo contrário, né? Todo o resto continua, eu só preciso estabelecer esse distanciamento, porque é saudável e porque eu precisava também em algum momento tomar decisões que não seriam ali, né, boas. Exato. Né? Eu vivi isso, eu vendo tu falar, eu me identificando em tudo, né? Porque como tu falou, a gente sempre olha para os mais próximos quando a gente vai empreender, por afinidade ou até porque aquela pessoa lá ela tem um talento que seria tão importante para o meu negócio. Só que eu sempre tive essa coisa de, cara, a gente é parceiro, a gente é brother, vamos junto, né?
E eu acho que isso é uma característica muito legal minha e eu me orgulho disso. Porém, eu também entendo que eu deixei de tomar muitas decisões no negócio, não só no negócio atual, mas em outros. E deveria ser mais fácil, né? Deveria ser mais fácil. Não tem essa sensação. Por que é tão difícil falar abertamente com as pessoas que são mais próximas? Nossa, é muito... Deveria ser mais fácil. Pra mim não tem lógica. Tu tem mais intimidade, mas é que a gente tem um instinto de proteção, né? Exato. De não querer machucar aquela pessoa, não querer... o que ela vai pensar de mim? Como é que a gente vai sair pra fazer um churrasco depois se eu falei aquilo pra ela? Eu sempre tive isso muito. E eu venho trabalhando isso com acompanhamento das mentorias que eu faço. Eu sempre trago isso. Cara, como que eu dou um feedback pra um amigo? Como que eu dou um feedback? Aí entrou isso. Eu achei muito legal o que tu falou, até anotei aqui, sobre comunicar. É simples. Tu falou, pareceu super simples, assim. Mas eu nunca cheguei e falei assim, cara, a partir de agora, nossa parceria não mudou, nossa amizade não mudou, mas a partir de agora eu vou olhar pra isso e a gente vai continuar caminhando junto. Só que eu vou precisar pontuar quando nós não estivermos alinhados. Então, parece tão simples, mas no dia a dia... E eu tive 2 episódios com líderes em que a gente teve embates, né, ali na empresa. E quando terminou o embate, eu disse, isso encerrou aqui. Porque ali na porta eu quero te dar um beijo, um abraço. Caraca. Esse embate aqui, né? É Michele Grupo In que tá falando, não é a Michele parceira, Michele amiga. Caraca. Né? Ali a gente vai se abraçar. Que legal. Porque e não é fácil chegar nisso, foi um processo longo. Eu tinha dores de barriga para falar com as pessoas, mas para cobrar algo, para falar mais duro, para fazer demissões, eu não dormia. Quando eu tinha que demitir alguém, eu não dormia, eu tinha dor de barriga e era um caos assim. E aí quando chegava no momento era muito ruim, né? Porque tu não tá preparado para aquilo. E aí eu comecei a decidir que não, eu não queria mais isso, né? E aí tem gente que vai entender e tem gente que não vai entender. Mas aí faz parte da maturidade das pessoas, né? Então, eu sou uma pessoa que sou muito adaptável. Eu consigo e também entendo o momento de cada coisa, né? Então, pra mim é mais fácil a gente tá aqui, a gente vai brigar, vai discutir e ali a gente vai rir, vai comer o churrasco. Que massa. E tem gente que não consegue. E aí faz parte. E tu falou uma coisa assim que acalentou meu coração, né? Porque o que acontece? Quando a gente começa a empreender, eu não tinha ninguém na minha família que era empreendedor. Assim, uma mãe, um pai, um tio. Então não tinha referências, né? Quando eu comecei a empreender, eu comecei a fazer isso. Comecei a trazer pessoas, designar algumas tarefas e comecei a tocar ficha. Só que, Mi, tu não tem noção... até o ano passado, vou dizer pra ti, até o início desse ano, vamos para ser mais preciso. Tu não tem noção o que eu sofria quando eu precisava demitir alguém. Mas era assim... E não que seja fácil hoje, não, né? Ainda não é fácil. Mas hoje... A gente já trabalha mais isso aí. Exato, mas hoje eu ainda consigo olhar o quê? Eu venho fazendo análises. Antes era aquela coisa emocional. Tipo assim, a gente precisa demitir o fulano porque aconteceu tal coisa. Hoje eu venho com dados e fatos para eu entender, minha mente entender que dizer assim, cara, não é eu que estou demitindo essa pessoa, ela está se demitindo porque ela vem, né, fazendo isso. Então hoje não é mais fácil, é mais simples, né? Mas antes, tu falou, eu me vi de novo, assim, cara, eu ficava mal do estômago e às vezes eu dizia assim, vou falar com essa pessoa tal dia. Chegava no tal dia, eu arrumava uma desculpa, ia para um outro dia. Não, mas amanhã vai. Daí eu lembro que eu chegava em casa, minha esposa aí, conversou com a pessoa, daí eu disse assim, hoje não deu, dela, amor, tu tá fugindo. E era pior, né? Porque era a gente ia muito remoendo pior, aquilo o mês inteiro, às vezes. Era muito pior. E o mais louco nisso tudo é que tem pessoas que fizeram parte da nossa história que se elas não tivessem pedido para sair, talvez elas estariam com a gente até hoje. Por quê? Porque eu falei assim, mas eu não posso fazer isso. O cara acreditou em mim lá atrás quando a gente não tinha nada, quando era só uma ideia. Sim. Como que eu vou mandar a pessoa embora? Né? O que eu vou dizer para ela? Que ela não está entregando só a tal da gratidão. Então eu sei que eu sofri demais. Hoje as minhas contratações já estão diferentes. Por quê? Porque eu estou buscando, tem uma pessoa que nos ajuda. Então a gente, em alguns dos casos, quando é um
um cargo de liderança já passa por uma pesquisa de perfil comportamental, que daí a pessoa diz assim, Cris, não, aqui é ótima, mas não para isso. Né? Então já me ajuda, que é a Adriana, até mandar um beijo para ela, que é a nossa coach aqui da empresa. Então ela nos ajuda com isso. Então, mas a pergunta eu quero chegar agora. Como que no Grupo Win, e é uma característica que eu fico pensando assim, como que a gente pode, digamos que chegou num ponto que tem um cliente, tem um colaborador que está com uma entrega abaixo, não está fazendo aquilo que é esperado. Como que vocês no Grupo Win tratam isso? Né? Porque a gente vê que cada vez mais as empresas estão tendo esse olhar de tipo assim, de entender e não demitir como era antigamente. Abaixou. Como que vocês trabalham esse equilíbrio entre performance e bem-estar, né? Que se fala muito no trabalho, assim, de entender, de colaborativo, até com esse novo regime que tem trabalhista também, de a pessoa ter esse ambiente. Como é que vocês fazem isso hoje? Hoje, muito mais fácil, né? Porque, graças a Deus, temos um RH agora, Bruna, maravilhosa, que salva a nossa vida, né? E eu também... Era um sonho ter um RH na empresa, né? Massa, porque né? a gente sempre... Eu comecei pelas pessoas, né? Cuidando das pessoas e não... Geralmente, o empresário começa matando ali... Vai matando um leão por dia, foca em vender, em ganhar dinheiro, aí aumenta a empresa e as pessoas vai pensar nisso só depois, né? E às vezes é tarde demais ou é muito mais trabalhoso, porque aí tu não tem uma cultura, tu não tem gestão de pessoas, nada, né? E a gente foi ao contrário, a gente já iniciou o caminho da gestão, organizando as pessoas, né? Fazendo todo o processo ali de gestão de pessoas, mas era tudo a gente que fazia, né? Eu, a Vanessa, e depois, né? Agora, 2024, chega a Bruna e nos traz daí profissionalizou o nosso RH, que massa. Né? Trouxe a gestão mesmo, um RH estratégico, que é o que faz toda a diferença. E aí, a partir disso, a gente as líderes já acompanhavam as pessoas, né? Então, quando a gente desenvolveu a liderança intermediária, já era o papel da líder acompanhar a performance de cada um. E quando chega o RH, chega a Bruna, a gente começa, então, a estruturar isso de forma sistemática. Então, nós temos pontos, né, de verificação, onde a Bruna está cobrando ali as lideranças, os feedbacks, né? Então, tem que ter o feedback. Não adianta chegar, como ele acordou e demitiu a pessoa, né? Porque aí é muito difícil tu construir isso com a pessoa. A pessoa tem que entender que ela falhou em algum momento, ou que não estava bom em algum momento. E muito a gente ouve aí no mercado, né? Nossa, eu sempre entreguei o meu máximo, eu sempre fiz tudo pela empresa e fui demitido do nada, né? Não é do nada, nunca é do nada. Mas como que a empresa, é obrigação da empresa construir esse caminho, né? De ir mostrando para a pessoa e dando a chance para ela. Principalmente, acho que sobretudo é dar a chance para a pessoa e dizer, olha, cara, não tá bom aqui. Legal. Vamos melhorar. Tá, dá um tempo, traça um plano de ação, vê o que a pessoa precisa se desenvolver. Dá mais um tempo, volta, ó, agora tu melhorou nisso, mas falta isso. E aí é uma jornada, né? Então, a gente, dentro dessa construção toda, estabeleceu o programa, né, ali de feedbacks. Então, tem que ter, as lideranças têm metas, né, de feedbacks para prestar contas. Se não atingiu aquilo ali, não pode chegar simplesmente pro RH e dizer que vai demitir a pessoa. Tá, mas tu conversou com ela, tu pontuou, olhou o plano de ação, traçou um plano de ação com ela, olhou o PDI, que é o plano de desenvolvimento individual. Então, hoje a gente tem várias ferramentas estruturadas para que não chegue no máximo ali, que é a demissão, que é sempre muito pensada e ponderada. Mas acontece, às vezes a pessoa, acho que hoje principalmente mais por comportamento do que qualquer outra coisa, né? Porque que a gente manda as pessoas embora. O nosso turnover é baixíssimo, né? A gente tem um turnover aí inferior a 3%. Caraca. E
e a gente e ter estruturado isso nos dá uma garantia de que tudo está sendo monitorado, de que tudo está sendo, né, cumprido. Então, além dos feedbacks, a gente tem o plano de desenvolvimento individual, também as lideranças acompanham, é traçado aí para o ano todo o que a pessoa precisa se desenvolver, e quando tem um problema, olha para o plano, bom, precisa então incluir mais, ou vamos recalcular a rota, precisa adicionar outras ferramentas ali para acompanhar. A pessoa é acompanhada, recebe novos feedbacks, e não entregando, daí sim, né, aquele acordo que a gente estabeleceu, aí infelizmente... Que massa. E eu anotei bastante coisa, eu acho que ter essa clareza é muito importante para quem trabalha, né? Até eu fiz um Reels esses dias, num outro podcast que eu participei, e o vídeo que eu falo exatamente assim, né? Tu quer crescer numa empresa? Faz mais do que ter pago, anda rápido. Por que eu falei esse vídeo viralizou, tem quase 200 mil visualizações e sei lá, acho mais de 5 mil comentários, né? E aí eu olhei todos os comentários, eu respondi todos, né? Sendo positivo ou negativo, porque às vezes a gente erra também, né? E eu fui olhando, daí muitos dizem assim, mas eu fiz isso em tanto tempo na empresa, a empresa não me viu, não me enxergou, porque sempre o puxa-saco que cresce. Eu disse assim, cara, e eu vou lá e respondo, né? Eu digo assim, e eu vendo eles, eu já fui esse cara. Eu vendo eles falar assim, porque isso não acontece, isso não funciona, eu disse, cara, eu já fui esse cara. Eu já fui o cara que quando era demitido chegava em casa e dizia pra minha mãe assim, não, é que a empresa está cortando custos. A empresa, mas por dentro eu sabia que a minha entrega era baixa. Uhum. Porque hoje custa caro para uma empresa demitir. Ninguém demite a corda de manhã, que nem tu falou, né? Hoje eu vou demitir 2 pessoas para reduzir. Não, sim, custa caro. E fora dinheiro, fora ali indenização, é tempo. É o tempo que tu destinou para essa pessoa entender tua operação, é equipamento, é ferramentas, é melhorias. Então custa caro para o empresário, ninguém decide demitir do nada, né? E é tão bom quando a gente começa a ter um pouco mais de autorresponsabilidade de entender o nosso papel numa empresa. Sim. Né? Que é o maior desafio hoje, né, da geração que a gente vem vivendo, é de entender o seu papel. Nessa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa que trabalhou com a gente, e eu comentei para cara, precisa entender o teu papel na vida. O teu papel numa empresa. Se tu entra numa empresa, se tu entra numa organização, o empresário está esperando alguma coisa de ti. Ele está esperando uma entrega de ti. Assim como tu está esperando ter um PDI, um plano de carreira, como tu está esperando ser promovido, esse empresário também está esperando que tu entregue resultado, que tu traga ideias, que tu gere resultado para o negócio e para a tua vida, né? E pensando nisso, assim, como que o Grupo IN hoje, como que a Michele, ela pensa nesse modelo dessa geração de trabalho, né? Que a gente fala que vários empresários estão tendo problemas com essa geração mais nova, né? Vocês enfrentam isso também? Como é que está o Grupo IN hoje? Olha, eu sou uma defensora, boa, né? Boa. Eu acho que existe uma onda de críticas à nova geração e para mim o ponto não é esse. Boa. Eu acho que para mim o ponto é o que nós vamos fazer para tornar o mercado de trabalho atrativo para essa nova geração. Boa. Então não é a nova geração que vai caber dentro do mercado atual, é o mercado atual que tem que caber dentro da nova geração, né? Esse é o meu ponto de vista. Porque eu lembro de uma palestra do Piangers, que ele falava sobre tecnologia, e uma pergunta e uma reflexão que ele fez para mim me marcou muito, e acho que cabe nessa fala. A tecnologia vai aumentar ou vai diminuir? Só aumenta. Só aumenta. Então quem é que tem que se adaptar? Nós estamos envelhecendo, né? A nova geração está vindo. Daqui a pouco só teremos a nova geração nas nossas empresas. Uhum. Então vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou esperar o que para me adaptar a essa geração? Então, hoje o trabalho híbrido é um exemplo. A nova geração não quer o trabalho presencial. Exato. A gente viveu isso na abertura de vagas. Muito questionamento assim, mas a vaga é home office ou é presencial ou é híbrida? Daí a gente, olha, é nesse formato. Então tá, então obrigado. Assim. Então, é uma das questões. Tá, isso vai aumentar ou vai diminuir, né? Vai acabar agora o home office? Não vai acabar.
Agora, vamos achar o equilíbrio, então. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Boa. Então, eu vejo que a gente precisa, primeiro, conhecer a nova geração, né? Conhecer essa galera jovem que tá vindo aí. Porque nós também já fomos jovens. E lá atrás, quando a gente começou, nós éramos um problema para eles. E eu penso muito nisso, sabe? Não foi fácil para eles se adaptarem a nós. E também não vai ser fácil para nós nos adaptarmos, né? Exato. Eu tenho uma empresa jovem, né? A maior parte dos meus funcionários estão ali na faixa dos 23, 24, 25 anos, né? E fora os que estão chegando agora, de 18, Sim. 20 anos. E eu acho fantástico. Eu acho eles com uma capacidade de intelectual incrível, né? De pegar as coisas muito rápido, né? Pegam muito rápido, né? E claro, como todos os outros, em outros momentos, também tem as suas limitações, sim, né? Por serem jovens, são mais inconsequentes, né? Não estão... Acho pouco repertório, né? E aí também vem agora, acho que uma cultura que nós estamos hoje de acomodação, porque a tecnologia favorece isso, sim, então eles não querem sair de casa, eles não querem conversar com ninguém, eles não querem... e eu tô generalizando, né? Não é todo mundo. Mas e como que a gente vai fazer para trazer esses jovens, né? E por que não nós sermos quem vai ensinar para eles? Afinal de contas, é isso que eles estão fazendo dentro das nossas empresas, também estão aprendendo, né? Como que a gente vai mostrar para eles como faz? Ressaltar aquilo que eles são bons e mostrar para eles um caminho que eles podem se desenvolver. Massa. Então, acho que tá na mão da gente olhar para essa gente que tá chegando, o que a gente pode tirar deles? O que a gente pode dar para eles? Boa. O que a gente pode fazer com que essa relação seja boa? E quanto mais pulverizada tu tiver fora o teu quadro, melhor. Então, sim, tu tem que ter pessoas mais velhas, para mim, esse é o futuro. Tu vai ter que ter pessoas de todas as gerações para que elas... Um aprenda com o outro, né? Exatamente. Essa troca, né? Porque imagina se estivesse numa empresa, todas as pessoas fossem iguais, né? Não teria evolução alguma, né? Não teria evolução alguma. Eu comecei com 15 anos e quem foi a minha líder tinha, na época, 50, talvez, né? Então, o quanto ela me ensinou. A minha carreira, eu trabalhei 10 anos nessa empresa, ela Caraca. Foi... a minha mentora, né? Imagina só, né? Eu não tinha pensado ainda, que legal, por isso que eu amo o podcast nessa troca, né? Porque eu nunca tinha pensado por esse prisma que tu falou agora. O que a geração anterior enfrentou quando eu entrei no mercado de trabalho. Eu achei legal trazer isso, que eu não tinha pensado dessa forma. Da mesma forma que a gente hoje está empreendendo e tem pessoas que a gente está com algumas certas limitações de gestão para conseguir desenvolver... As pessoas lá atrás que nos deram a oportunidade também tiveram com a gente, também tiveram paciência. Muitas vezes foram para casa pensando, nossa, essa geração não vai dar certo. Só que não tinha o WhatsApp, não tinha o Facebook, não tinha o Instagram, não tinha o YouTube para comunicar isso, para expressar esse sentimento, né? E agora a gente está com a nossa recepcionista, tem 18 anos. Caraca. Um amor, né, de menina. E aí tá... Passou pelo treinamento, enfim, aí na primeira reunião ela chega pra servir ali, né? Trouxe o café e água e eu... Sabe, não tá legal isso, né? Não... Me bateu ali de que, não tava como eu queria. Sim. Mas ao mesmo tempo entrega o celular pra ela fazer a captação ali do que tá acontecendo. É lindo. É lindo, né? E aí eu disse, então a gente precisa equalizar isso aí, né? Boa. Porque uma menina hoje com 18 anos nunca talvez tenha servido ninguém numa reunião, obviamente, tá como é o primeiro emprego. Caraca. Não faz parte. Eu com criança ou 18, pra nós era muito habitual ter que servir os pais, ter que servir os avós. E aí eu tô falando do ato de servir mesmo, né? Chegava uma visita em casa, a gente vinha... Ai, eu tô me sentindo muito velha, mas vamos lá. Vinha com a mãe mandava a gente trazer a bandeja com o suco, aquela coisa. Quem faz isso hoje? Não. Meus filhos nunca fizeram. Então não é natural pra ela isso. Ela precisa ser ensinada a fazer.
Mas eu não preciso ensinar ela a pegar o celular e fazer a captação aqui da nossa reunião. É o habitat natural, né? É natural para ela. Natural. Então ela tem algo para me entregar e eu posso ensinar ela naquilo que ela não é tão boa, né? Ou que ela ainda não consegue me entregar da forma como eu quero. E é legal isso, é o papel do líder, né? Exato. Desenvolver as pessoas e às vezes numa coisa simples, mas às vezes numa coisa mais complexa, né? Essa jornada da liderança, tem dias que a gente chega em casa e diz assim, cara, por que eu tô fazendo isso, né? Por que eu decidi empreender no Brasil e mais ainda, por que eu decidi empreender no Rio Grande do Sul, né? Mas depois quando a gente vê pessoas que trabalharam, fizeram parte da nossa história e que estão voando novos voos, uma nova trajetória, a gente vê, cara, é isso, é sobre isso, né? Quando a gente vê um cliente transformado, quando a gente vê as coisas acontecendo, isso é recompensa, né? Claro. Porque nem uma menina de 18 anos, começando ali, toda a vivência que ela vai ter, toda a bagagem, ter trabalhado no grupo vai abrir outras portas gigantescas, né? Ou fazer carreira no próprio grupo, né? E aí entra numa parte bem importante que eu queria chegar, que é uma coisa que eu tenho visto muito. Até teve um vídeo da Bruna Trufas que eu vi ontem, né? Achei muito legal dela falando que ela tinha uma estrutura, ela tinha 3 estruturas físicas, né? Tinham 3 unidades, e ela chegou num ponto que ela disse assim, cara, não tô feliz. Custo elevadíssimo de aluguel, até eu comentei no vídeo dela, um custo elevadíssimo de aluguel, uma despesa com funcionário, ela tinha uma fábrica, e ela olhou assim, cara, eu tô fazendo um monte de coisa, eu cresci, eu inflei meu negócio, porém o lucro não tá rolando. E aí eu comecei a refletir sobre o meu negócio e também sobre diversos negócios, né? Porque a gente também saiu de uma sala de 32 metros quadrados para 250. Hoje a gente tem estúdio de podcast, sala de reuniões, treinamento, nossa, né? Enfim, uma estrutura bem bacana. E vocês também, né? Sim. Na verdade, para quem não sabe, a Michelle foi uma inspiração pra gente, né? Porque quando eu conheci a Michelle, eles eram um grupo, o Inovari, e já era uma sede grande, linda. E um belo dia a Michelle chegou assim, Cris, nós vamos mudar para um prédio assim. Michelle do céu, aquele prédio tem o quê? 700 metros quadrados, Mi? Sim, 700. E eu disse assim, não, e o mais louco foi que ela chegou assim, não, Cris, mas deu, tá bem, mas o que tu pensa ano que vem? Não, 2 meses. 2 meses para obra, móveis, tudo, e foi que aconteceu, né? Como é que tu vê, Mi, como que tu vê isso? Crescimento do negócio e crescimento físico. Uhum. Alguns falam, a gente precisa crescer nossa estrutura para depois crescer como negócio. Outros dizem, não, eu preciso ter mais cliente, que a minha operação já não caiba mais nesse lugar, e aí sim eu ir para um novo lugar. Como é que a cabeça da Michelle projeta o crescimento? Ah, meu Deus. Espera aí, quanto tempo mais a gente tem? Minha mente é um pouco bagunçada, tá? Boa. Eu tenho muitas caixinhas, assim, até volta e meia eu tenho que organizar. Nunca foi algo projetado, tá? Nunca pensei, primeiro vou fazer tal coisa, para depois fazer tal coisa. Tudo foram oportunidades que surgiram e que naquele momento eu entendi que eu poderia surfar, né? Que demais. É o cavalo encilhado que passa na Sim. frente, né? Que a gente fala. Então, eu sempre imaginei, obviamente, quando eu construí a empresa, eu imaginava ela grande. Mas eu sempre tive pra mim, assim, que eu ia seguir um passo de cada vez, né? Boa. Que eu ia trilhar esse caminho. Então as coisas foram acontecendo, eu nunca neguei nenhuma oportunidade, eu sempre me desafiei, eu sempre desafiei todo mundo que tá do meu lado, sempre aproveitei, né, aquilo que estava batendo ali na minha porta, obviamente que pensando, planejando ali, né, vendo o que dava para fazer, o que não dava, mas o dinheiro não veio em primeiro lugar. Então é importante isso. Acho que Deus não dá mais do que a gente pode carregar, né? Tenho isso pra mim. Verdade. Sempre teve uma dose de ousadia também, não, né? Acho que até muito, não foi nem tão pouco, né? Mas eu sempre acreditei muito. E acho que esse é o
o espírito do empreendedor, assim, né? É acreditar muito que aquilo ali vai dar certo, mas tem que ser diferente do ego, né? Boa. Então isso eu tenho claro pra mim, ele não pode ser o ego, eu não posso deixar o ego sobressair. Boa. E entender que eu quero aquilo porque eu quero ser a maior, eu quero ser a... Não, né? Aquilo tem que fazer sentido dentro da Exato. história que eu tô construindo e do caminho que a gente tá projetando ali, né? E eu entendo, e pra mim é muito claro que se não... Em algum momento eu entender que aquilo não vai dar certo ou que aquilo está prejudicando, a gente recua. Pô, que legal, Mi. Pra mim é muito claro isso, eu deixo isso muito claro também pra equipe. Vamos junto, a gente quer o sonho grande, a gente vai buscar. Mas, né, eu não vou enfrentar um tubarão também. Boa. Se eu tô lá no mar e vem o tubarão, opa, vamos dar a meia volta no barquinho e voltar. Isso é muito bacana na questão do empreendedorismo, né? Porque a gente tem sempre essa cultura de que crescer é crescer tamanho, né? Quando a gente veio pra cá, eu me lembro que nós estávamos para alugar uma outra sala, e eu disse assim, cara, Deus tá mostrando algo pra gente. E é uma coisa que eu tenho muito na minha mente, assim. Se Deus permitiu que a gente vê, é porque Ele tem interesse em dar. Porque, por exemplo, quando o Lipe lá e o Arthur eram pequenos, né? Tu tava comendo um chocolate com o Joel, por exemplo, eles vinham e tu sabia que não podia dar chocolate, o que geralmente o pai faz? Esconde, né? Então eu vejo a nossa relação com Deus da mesma forma. Então se Deus nos permitiu ver, claro, a gente não vai ser o louco, né? Eu vi Dubai, mas eu não posso ir agora, né? Mas assim, tu olha, tá dentro daquilo que tu pode. Sim. Né? Dentro daquilo que tu planejou. Se Ele mostrou, Ele tem interesse em dar. E aí quando a gente veio pra cá foi isso. E a minha oração sempre foi a mesma coisa. Eu não quero ir só por ego, só por dizer assim, não, nós temos a maior estrutura física. Não é só isso, né? Porque, que nem eu falo, dinheiro, sala, isso tudo a gente perde. Mas o que é mais importante é quem a gente é. Isso porque a gente reconstrói, né? Se eu chegar lá pra Michelle, perdi tudo. Tem uma oportunidade, de repente me indica pra alguém, fala bem de mim, né? Isso aí. Cara, isso vai acontecer, mas se eu ter uma empresa gigante e eu for um cara ruim, cara, as portas já era. Não vai rolar, né? Então eu sempre tive esse cuidado, e que legal que tu falou assim, isso... Porque eu sempre tive esse cuidado de não ser por ego, sabe? Não ser aquela coisa assim, é só por ter uma sala. Porque é uma linha muito tênue, né? O empresário tende a tornar aquilo ali maior do que ele próprio. Verdade. E aí não fica saudável, né? Então, quando eu como contadora vejo o empresário sangrando muitas vezes a empresa, sangrando a sua vida pessoal, sangrando a família, sangrando... Então é um custo muito alto para manter aquilo, porque aquilo é o ego dele, Sim. né? É a menina dos olhos. Não, né? A gente não pode transformar a empresa, não pode ser maior do que a gente. Exato. Porque daí tu fica prejudicando todo um contexto por aquele pensamento, né? Que eu também penso isso, né? A gente também pensa... criei algo legal, como é que eu vou desistir agora? Né? O que a minha família vai pensar, os meus amigos, como é que eles vão ver, né? A gente pensa isso, né? Então mas também eu entendo que existe uma linha de corte. Sim. Até aqui eu posso ir. Como defensora dos números. Exato, mais do que nunca. Mais do que nunca preciso dizer que tudo tem que ter um limite. Exato. Seja ele de dinheiro, seja de tempo, né? Boa. É normal na vida do empreendedor a gente ter que tirar do bolso para aportar, ter que buscar um capital, ter que buscar um investimento. Exato. É normal, a gente se alavanca dessa forma também. Mas... qual é o prazo de retorno? Né? Porque é negócio. Sim, o que isso vai trazer? Isso virou um custo ou é um investimento para colher, né? Então, até quando eu consigo manter essa situação, né? Ou por quanto tempo eu vou aportar para depois começar a ter retorno? E se naquele prazo não deu certo, eu vou ter que rever. Exato. Que massa. Mi, eu queria fazer uma última pergunta. Eu sei que tá tão bom o papo aqui, eu curto demais, por mim eu ficava a noite toda aqui. Mas eu queria fazer uma última pergunta pra gente encerrar esse nosso assunto de cultura e já te agradecer pela disponibilidade. Eu sei que a tua agenda é bastante corrida, tem vários compromissos. Obrigado por estar aqui com a gente. Tô muito feliz mesmo desse retorno ser contigo, de verdade. E eu queria fazer assim, uma última pergunta pra gente encerrar com chave de ouro. O que não tolerar
na cultura de um negócio? O que a gente, como empresário, precisa olhar assim, cara, isso daqui não. O que tu acredita, assim, que... Olha, eu não tolero a mentira, né? Eu acho que não existe nenhuma relação baseada em mentira. Então, se não tá legal pra ti, se não tá bom aquele lugar, se aquilo que eu tô propondo não tá bom, né? É livre, né? As portas estão abertas ali pra pessoa ter a escolha de permanecer ou de ir embora, né? Então, acho que detratores pra mim é o pior tipo de pessoa que eu possa ter do meu lado, né? Então, se não tá legal, vai embora, né? Então, acho que esse pra mim é o pior. E eu sempre falo, né, que pra trabalhar comigo tem que ter lealdade, verdade. Boa. E sangue no olho. Então, exato. Que massa. Sem isso, não trabalho no Grupo I. Verdade. E que legal tu falar isso, porque hoje em dia a gente fala, né, que água morna não serve nem pra tomar chá, né? Então, tipo assim, eu não tem como entrar num negócio, vou fazer só o meu arrozinho com feijão ali e vou pra minha casa. Cara, não dá. A gente vive num país que tem uma mentalidade, muitos dos casos, assim, né? De, fazer o básico, daí depois não cresce, não prospera. E como a gente falou há pouco, né? O empresário, ele tá ansiando por gente boa que venha, que vista a camisa, que faça a coisa acontecer, né? Porque no final das contas a gente começa o mês devendo, a gente não tem garantia de nada, a gente tem uma ideia e um sonho, né? Tipo assim, de criar um negócio, e a gente quer gerar emprego, a gente quer gerar renda, paga imposto, faz uma série de coisas para manter o negócio vivo e segura o BO, muitas vezes que nem a gente falou, vai para casa e chora. Mas no outro dia tem que chegar pleno. Porque imagina tu chegar morrendo na empresa, tua liderança assim, deu ruim. O que aconteceu lá com a Michelle? O que aconteceu com o Cris? Será que a empresa está quebrando? Aí já abre várias janelas que a gente não quer. Então, às vezes, a gente tem que tá querendo um quarto escuro, mas chegar assim, não, vamos pra cima. É hoje, galera, vamos lá, vamos bater meta. Tá querendo largar tudo e virar... Vender filtro do sonho na praia. Viver da arte. Viver da arte. Eu falo muito sobre isso, né? Então... eu vejo que é muito isso, assim, acho que a gente não pode ter essa mentalidade de fazer o básico, porque tem pessoas esperando, né? E aí depois que a gente é pai, a gente entende que além de a gente ter um negócio, a gente tem alguém em casa que tá olhando, né? Às vezes eu vejo, eu chego em casa assim, eu quero conversar com a Bianca algumas coisas, mas aí o Pedro, vamos brincar, pai, eu já sento no chão, já vamos tocar bateria. As prioridades mudam. Muda tudo. E eu também não posso chegar em casa falando, mas é que tô com isso, essa dificuldade. Ele vai dizer, daqui a pouco ele cresce ouvindo aquilo, mas não quero ser empreendedor. Não quero ser empreendedor, é muito difícil. Meu pai chegava sempre bravo em casa. Sim. Então, eu acho que tentar fazer isso, e é muito legal a gente entender essa pergunta, eu fiz para fechar mesmo, porque eu vejo que na vida, muito mais do que a gente decidir o que a gente quer, é entender o que a gente não quer, né? Eu vejo, assim, muitas coisas eu quero na minha vida, mas tem algumas coisas que hoje eu tenho muita clareza, tipo assim, cara, isso aqui eu não quero. Isso daqui pra mim não faz sentido. E aí maturidade, né? Maturidade. E isso é só a maturidade que vai nos entregar. Verdade. Porque até um certo ponto tu vai engolindo. Nossa. E depois a gente começa a entender aquilo que a gente não quer mais. Exatamente. Né? E aí começa a fazer sentido. E eu pensando esses dias, assim, eu pensando, cara... até pouco tempo atrás, eu dizia, cara, eu quero ser o maior, eu quero ter isso, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer... Hoje o meu pensamento é outro. Hoje o que eu quero? Eu quero sim ser grande, mas um grande saudável, né? Onde a gente possa ter um equilíbrio do bem-estar, de uma qualidade de vida, onde eu possa levar meu filho na escola, buscar ele, né? Participar de uma reunião escolar. Mas também quero ser bem reconhecido nos negócios, né? Claro que a gente sabe que nem isso não sempre... tem a ver com tamanho, né, Não Cris? tem a ver com tamanho. Não tem a ver com tamanho. Tem a ver com a mentalidade que a gente vai implantar o negócio. Então, hoje eu já penso diferente. Assim, cara, eu quero ser grande, mas eu não posso perder algumas coisas que são importantes. Sim. A nossa consultora outro dia disse, né? Foi um exercício que ela fez numa empresa e a meta da pessoa era ter sucesso. O que é ter sucesso? Sucesso pra ti não é o mesmo ter sucesso pra mim. Se sucesso é ter horário ter tempo de qualidade com a tua família, ter uma empresa que tu gosta de trabalhar, ganhar um salário que tu consiga manter a tua vida, é sucesso também. Que demais. Né? Então a gente não precisa pensar que sucesso é algo muito longe. Grande. Sucesso tá nas pequenas coisas do dia a dia.
E é aí que a gente vê que valeu a pena, né? As pequenas conquistas. Boa. Mi, muito obrigado. Obrigado de que coração. bom. Pena Já que tá acabou. acabando. Poxa vida, foi muito rápido. Já foi muito rápido, mas vamos voltar. Com Isso aqui é o certeza. bom, mas a gente vai ter muitos aqui pra gente conversar. E vai vir muita coisa boa por aí. Obrigada, gente, Cris. obrigado pela audiência de vocês, obrigado por vocês terem seguido até aqui, né? A gente tá preparando tudo com muito carinho, cada episódio, tudo pensado para que a gente possa gerar muito valor para você, pro seu negócio, para que você possa crescer e prosperar. Então, não perde o próximo episódio, já segue eu, já segue a Michelle, já segue o ShimaCast, que eu tenho certeza que a gente vai gerar muito valor na sua caminhada. Então, até mais. gente. Tchau, tchau.